Boa noite para todos, novamente. É um prazer em estar com todos vós para pregar a palavra de Deus, para nós receber os ensinos bíblicos de Jesus Cristo apóstolos. E assim nós queremos falar num dos milagres que Jesus fez também na multiplicação do pão e do peixe, onde temos os ensinos muito importantes para nós e também para todos aqueles que precisam de um milagre, que nunca é tarde. Deus está sempre disposto a fazer uma coisa nova na nossa vida quando nós trocamos o nosso estilo de vida para Deus. Quando nós vamos para Ele, quando nós chegamos e buscamos a verdade da Sua palavra e das Suas promessas, aí nós podemos receber. Então nós convidamos o Espírito Santo para nos acompanhar e nos unir nesta noite para a pregação da palavra da vida interna, que é a palavra do Senhor. E nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que sofreu, morreu e ressuscitou, para que nós também hoje pudéssemos celebrar essa ressurreição do Senhor. Nós pudéssemos falar e celebrar esse Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Nós acreditamos que, ainda que fisicamente nós estamos longe, e por muitas vezes bastante longe, mas nós estamos unidos no Espírito Santo, nós estamos unidos a Cristo. E assim, nessa união e nessa fé, nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, para as pessoas que querem abrir a sua Bíblia. Nós vamos a João capítulo 6, do verso 1 a 15. Portanto, é João capítulo 6, verso 1 a 15. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar de Galileia. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, que é a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que é que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um? Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães e deu graças, o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que já haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo de rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para um monte. Palavra da salvação. Damos graças a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe todos nós, que levamos a palavra divina nos nossos corações. Primeiro, nós devemos desejar e querer é o reino de Deus. Neste Evangelho de hoje nós podemos perder aqui qualquer coisa que é bastante importante. Por muitas vezes quando nós lemos esse Evangelho nós perdemos essa palavra-chave, porque nós nunca imaginamos, nunca na nossa vida,
Quem é que Deus vai usar para tocar na nossa vida? Quem é que Deus vai usar para pregar a sua palavra, para colaborar, para compartilhar os ensinos conosco? Quase sempre vem de uma surpresa. Não é das pessoas que nós pensávamos, não é do lugar que nós pensávamos, mas é de um lugar que Deus escolheu em nós estar presentes para ouvir esta grande mensagem do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo hoje fala em certas coisas que nós talvez nos chama a atenção. 5 pães, 2 peixes, os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava sentado no monte, uma grande multidão, mas será que a gente perde o sentido da palavra menino? Havia muita gente, mas ali diz que estava um menino que tinha numa cesta 5 pães de cevada e 2 peixes. Deus colocou esse menino no centro, no meio daquela multidão, para que nós aprendêssemos que Jesus não escolhe a pessoa rica, a pessoa de fama, a pessoa de escola. Deus convida os humildes para os servir, porque são os humildes quem serve Jesus Cristo de verdade. Não é aqueles que se querem pôr em mesas de honra, mas é aqueles que se querem pôr no lugar em que possam ajudar as outras pessoas. E isso é a nossa missão, isso é a nossa chamada, isso é a nossa responsabilidade em servir a Deus da maneira em que Deus nos quer usar para que nós possamos ajudar aos nossos irmãos e irmãs. Por muitas vezes nós podemos ver que o Filipe, a primeira coisa que ele pensou foi em dinheiro. Quantas pessoas hoje em dia pensam: se eu tivesse o dinheiro que eu queria, eu estava bem. Nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para comprar o alimento, para te sustentar, para te matar a fome que tu tens de Deus. Não há dinheiro neste mundo que possa comprar alimento para sustentar a fome que todos nós, cada um de nós, temos de Deus. E por muitas vezes nós não sabemos que temos essa fome, porque nós estamos aumentando o nosso corpo humano, mas nós estamos esquecendo do corpo espiritual, da nossa alma. E por muitas vezes nós perdemos o sentido. Por causa disso é que Jesus, nos seus ensinos, sempre trouxe a coisa mais simples para nos ensinar o pão. Ele usou o pão várias vezes, até na sua última ceia. Ele usou o pão como um símbolo do seu corpo que se ia entregar na cruz. E por nós perdemos o sentido do que ele estava dizendo. Este é o meu corpo. Todo o alimento físico que tu tomas para o teu corpo, faz isso em memória de mim. Todas as vezes que tu comeres, partires pão, partires qualquer coisa do alimento do teu corpo, faz isso em memória de mim. Para que em todas as nossas refeições, todas as vezes que nós bebemos mesmo água, nós podemos lembrar que ele derramou o seu sangue na cruz, o seu sacrifício na cruz, e para que nós possamos esperar a sua segunda vinda. É o significado da última ceia. Jesus disse: não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai do coração do homem. Como nós vivemos a nossa vida é que é importante. O alimento que vem do céu, que é da palavra do Senhor. E ele deixou escrito para todos nós podemos ler e todos nós podemos aprender este alimento que ele nos deixa. Dentro de nós há uma fome espiritual que só Jesus poderá matar. Há um desafio na vida. Às vezes há pessoas que estão tristes, não sabem bem a razão que estão tristes, mas acham uma falta, uma saudade. Coisa na nossa vida que nós não podemos explicar, mas ao mesmo tempo nós sabemos que há aquela falta. Há uma coisa que nos falta na nossa vida e nós não sabemos o que é, mas é Jesus Cristo. Jesus queria nos mostrar que, por vezes, é as coisas que nós menos pensamos que são mais usadas para Deus. Nesta multidão, Jesus se encontrava com mestres da lei, pessoas diferentes,
religiosas, pessoas que só apenas que gostavam, talvez, experimentando quem era Jesus, curiosamente seguiam Jesus Cristo. Mas os milagres só aconteceu àqueles que de verdade o seguiam, porque acreditavam que ele era filho de Deus. E isso é o que nós temos que reparar nos nossos dias de hoje, quando nós queremos uma bênção, um milagre de Deus, que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que ele, Jesus Cristo, que ele é filho de Deus. Que só ele pode nos ajudar, só ele nos pode curar, só ele nos pode salvar, só ele nos pode levar ao céu. Quantas vezes Jesus tem que dizer que é ele o único caminho, a única porta? Mas nós rejeitamos esses ensinos, seguimos os ensinos do mundo e depois nós se perdemos porque nós não recebemos as glórias, nós não recebemos as promessas de Cristo, porque nós estamos pedindo as coisas de Deus a alguém que não é Deus. Filipe estava muito preocupado e disse: Senhor, não há dinheiro para comprar pão suficiente para dar um bocadinho, só diz para dar um bocadinho de pão a cada um. E depois, quando houve este outro discípulo que disse: há um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes numa cesta, mas isso para que é que vale? Para que é que isto dá? Com esta gente toda. Jesus que acreditava, Jesus que sabia quem é que ele servia, o nosso Deus Pai, o nosso Pai do céu. Jesus não precisou ver os pães multiplicar para mandar sentar as pessoas na relva. Ele disse aos discípulos: manda as pessoas sentar na relva. Ele deu graças. Ele deu graças ao Pai pelo pouco que tinha. Sabia que o Pai que multiplicava, por muitas vezes nós temos pouco na nossa vida, nós não temos controle nenhum na nossa vida, e se temos é pouco, mas aquele pouco que nós temos, nós não queremos dar a Deus, nós queremos guardar para nós. Mas Jesus Cristo, o pouco que tinha, os 5 pães e os 2 peixes, ele sabia que aqueles pães que não eram suficientes, mas com a graça de Deus, com o poder de Deus, que os pães podiam multiplicar. Mas a nossa fé só cresce quando nós ouvimos a palavra de Deus. Não é quando nós vamos à igreja, não é quando nós vamos numa procissão, não é quando nós fazemos isto ou aquilo, porque o que nós fazemos não conta. O que conta é em nós receber o que Ele fez. Porque Ele é que pagou a dívida. Ele é que fez tudo para nós. Nós não precisamos fazer nada senão acreditar. Jesus usou a palavra pão simples para que a gente acreditasse, para que a gente entendesse o que era o significado que Ele falou. Ele disse: aqueles que vierem a mim nunca têm fome. Eu sou o pão da vida. Aquele que me segue não tem fome. E aquele que tem fé em mim não tem sede. É o significado do pão que veio do céu. E assim Ele mostrou isso na cruz, quando Ele entregou o seu corpo para pagar pelos nossos pecados. E assim derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. Neste Evangelho de hoje nós temos uma coisa para ver. O Senhor recomenda: fazer sentar as pessoas. O que isto pode significar para nós, para que possamos também contar com Ele em tudo. O Senhor nos dá tudo. O Senhor se dispõe em fazer tudo o que nós precisamos quando nós primeiro vamos para Ele, o recebemos, o aceitamos e acreditamos nele. Jesus não pode ficar em segundo lugar nunca. Deus tem sempre em primeiro lugar na nossa vida, ou então Ele não está na nossa vida. E por causa disso muita gente diz: mas por qual é a razão que dizes que isto é errado, que isto é errado? Eu não digo que isto é errado ou aquilo é errado. Eu estou só a dizer o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós só podemos adorar, amar a um só Deus, nós só podemos rezar a um só Deus, nós podemos só contar, ter fé em um Deus e não nos deuses do mundo. E nós todos sabemos que os santos e santas que nós, por muitas vezes, na nossa cultura, nós adoramos, nós sabemos que são escolhidos por pessoas humanas. Nós sabemos que eram pessoas que viveram no mundo, mas nós não sabemos aquelas que tinham ou não tinham. Nós não sabemos se a pessoa morreu, foi para o céu, se não foi para o céu, mas é os ensinos das pessoas do mundo. E nós temos que ter muito cuidado
da maneira em que nós se aproximamos de Deus. Nós não podemos se aproximar de Deus pensando que Ele quer um tapete onde nós podemos pôr os nossos pés. Eu vou para Deus quando eu preciso de Deus. Nós temos que ir para Deus quando nós acreditamos em Deus. Nós recebemos Jesus Cristo porque nós acreditamos e confiamos no que Ele fez na cruz, para nós foi suficiente. Nós vamos para Deus porque nós sabemos com a fé que nós temos em Jesus Cristo, que pela fé nós se unimos ao nosso Pai do céu. Ele podia ter escolhido qualquer pessoa, pessoas famosas do grupo que estava presente da multidão, mas o menino, porquê? Porque era humilde, inocente, uma pessoa que não tinha orgulho, não tinha raiva, inveja, era humilde, uma criança. Por causa disso é que Jesus disse, quando eles queriam parar as crianças de vir a ele, disse, não, deixem vir as crianças, porque vocês, se não se tornarem crianças como estas, vocês nunca chegam ao reino dos céus. Nós temos que ser crianças para Deus, nós temos que crescer na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e na fé com Jesus Cristo. Cada um de nós tem o seu papel para fazer. Na compreensão, em ser, na nossa seriedade para Deus, na partilha do amor uns com os outros. Quando nós colocamos nas mãos do nosso Pai e dispomos a partir e temos um amor com os irmãos, Ele multiplica as suas graças para nós. Ele nos dá a paz, a confiança, para que a gente possa sentir o Espírito Santo. Você já percebeu que tem fome de Deus, da sua vida? Você já percebeu onde você está buscando essa cura, esse alimento de Deus? Se a gente estamos em busca desse alimento na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ou nós estamos tentando em fazer coisa diferente? Nós estamos a ver se há uma receita mais agradável que a gente se possa alimentar, que dê menos trabalho ou que seja mais confortável para mim. Porque a palavra de Deus é boa nova, mas essa boa nova faz que a gente troque de vida, de estilo de vida, que deixe a nossa vida velha e vá para a vida nova. Não é confortável para nós, é uma coisa que nós necessitamos. Mas por muitas vezes nós não queremos. Você tem imediato partilhado a palavra de Deus com alguém. É a nossa chamada em nós compartilhar a palavra de Deus com alguém. Se nós estamos falando com alguém, na nossa cultura portuguesa especialmente, se uma pessoa fala em Deus, já és padre, ou já és... Pensa que o padre que é a pessoa responsável em um evangelho, pregar o evangelho, que o padre que é a pessoa mais perto de Deus, mas não, Deus convida todos nós, para compartilhar a sua palavra uns com os outros. Nós todos temos a mesma direito, a mesma responsabilidade em compartilhar a palavra de Deus com o próximo. Por causa disso é que eu gosto da Bíblia Sagrada. Eu gosto dessa caminhada de seguir Jesus Cristo, porque é uma caminhada tão simples, uma caminhada tão clara, tão reta. Não é nada complicada. O que faz em nós ficar complicado para seguir Jesus Cristo é os ensinos falsos que nós aprendemos no mundo. O mundo faz a complicação. Mas Deus nos dá uma estrada limpa, uma reta, clara, simples. Porque Deus escolhe sempre aqueles que são simples. Simples na palavra de seguidor. Simples na palavra de servir. Somos simples porque nós não complicamos as coisas que são de Deus. Se eu fosse dizer, eu prego a palavra de Deus, eu estou mais perto de Deus do que vocês não estão perto de Deus, vocês precisam vir ter comigo para que vocês tenham um milagre, vocês têm que fazer isto, fazer aquilo, eu estava mentindo. Jesus Cristo nos ensina que todos nós estamos na igualdade com Ele, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. A única diferença que existe é se tu não és cristão. Se nunca recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se oras, ou se honras, ou se glorificas alguma imagem a não ser
o nosso Pai do céu. A Bíblia diz que nós temos em condenação e nós temos ofendendo a Deus. Portanto, você tem que compartilhar com alguém essa palavra de Deus, o que vinha a ser este milagre com o nosso Senhor numa figura de multiplicação do pão muito mais excelente, vendo a nossa fraqueza espiritual, mas ele fez esse alimento. Ele multiplicou o pão para aumentar não só o corpo, mas também as almas daquelas pessoas. Imaginem as pessoas que viram aqueles 5 pães e 2 peixes a multiplicar, a espalhar para toda a gente. E ainda restou 12 cestos de peixe, de pão. E era 5.000 homens. Não conta as crianças, não conta as mulheres, mas só os homens. E ali havia muitas pessoas, mas um menino é que tinha o pão. Nós procuramos em chegar a Deus por muitos caminhos, por muitas estradas. Nós até queremos fazer sacrifícios para chegar a Deus. E nós até acreditamos que Jesus Cristo que vai fazer um sacrifício todas as vezes que nós se juntamos para glorificar a Deus. Que Ele vai morrer hoje e amanhã e depois. Ele vai se tornar em pão físico para que a gente o possa comer. Ele vai se tornar em pão físico que nós podemos cobrar e matá-lo novamente. Isso não é nada bíblico, isso é tudo ensinos do mundo. O que é que Jesus disse? O que é que a Bíblia nos ensina? Jesus morreu uma vez para sempre e nunca mais. O que ele fez uma vez na cruz foi suficiente. Nós não podemos pensar que ele vai morrer vez após vez, o sacrifício e mais sacrifício. Jesus não nos pede para que a gente faça sacrifícios. Jesus só pede para que a gente o siga, para que a gente confie nele e para que a gente acredite nele. Eu quero falar um bocadinho sobre esta crença e a palavra de Deus para que todos possam entender. Eu sei, eu já passei por muitas situações da minha vida, eu já ouvi muitos ensinos diferentes da palavra de Deus. Eu vou para um lugar católico, eles ensinam de uma maneira a respeito de Maria, dos anjos santos, essa coisa. Eu vou à igreja batista, eles ensinam outra maneira. A igreja evangélica ensina outra maneira. E a gente vai a essas igrejas, a gente pensa que Deus que é um Deus diferente. Depende do vento, mas Deus, irmãos e irmãs, Deus é só um. Ele é verdadeiro, ele é simples. Ele até é muito simples. Ele é tão simples que ele não mandou nenhum dos seus discípulos irem para o seminário para estudar. A Bíblia nunca diz que a gente temos que estudar. A Bíblia diz que a gente temos que acreditar na sua palavra. Eu tive na Universidade de Fresno, Califórnia, por algum tempo para estudo bíblico. Eu tive também em Sacramento com algumas aulas bíblicas aqui há anos. Mas nós temos que aprender a Bíblia para poder explicar a Bíblia a um certo ponto. Mas o mais que nós aprendemos na Bíblia, da Bíblia Sagrada, é quando nós temos cursos bíblicos. Eu aprendo mais nos meus cursos bíblicos quando eu estou junto com pessoas a fazer cursos bíblicos do que não, talvez nas classes, para muitas vezes. Além que eu tive professores bastante profissionais, bastante bons, pessoas de boa fé, e não tenho nada a dizer das pessoas. E cada professor que eu tive era cristão, já se sabe, e acreditava muito na Bíblia, e explicava muito bem a Bíblia, e eu aprendi muito com eles, não posso dizer que não, mas o que nós podemos aprender com a Bíblia é quando nós, por muitas vezes, lemos a Bíblia para nós, por nossos olhos. E às vezes há aquela pergunta, isto o que é que quer dizer? E então nós continuamos a ler e Deus nos revela a sua verdade, para que a gente compreenda o que é a palavra de Deus. Como eu já digo, a palavra de Deus é simples. O mundo faz complicado, mas o Deus não faz nada complicado. Deus nunca mudou, a palavra de Deus nunca mudou. Vocês imaginem, a Bíblia Sagrada para esses anos todos e nunca mudou. Eu tenho cursos bíblicos sobre religiões. Qual é a diferença desta religião, daquela religião, para a Bíblia Sagrada?
Eu tenho cursos bíblicos sobre milagres e curas, e mais em inglês do que em português, porque o nosso povo português não é muito interessado em aprender a Bíblia, tanto como os americanos, mas também nós podemos fazer em português. Mas o que é que quer dizer com isso? O que quer dizer é que seguir Jesus Cristo é a coisa mais simples que nós possamos fazer. Que Deus não pede que a gente faça uma coisa que seja complicada. É uma coisa simples. Quando eles faziam as perguntas a Jesus, Jesus nunca dava aquelas respostas políticas, aquelas respostas complicadas. E alguma vez eu fico admirado quando eu vou a um funeral a qualquer igreja e eu fico sem saber a pessoa onde é que está. Acontece às vezes que eles dizem, esta pessoa está aqui, e assim, morreu assim, essa pessoa vai para aqui, depois vai para ali, depois vai para ali, e eu fico sem saber onde é que está. Mas Jesus Cristo é tão simples. Jesus Cristo diz, aquele que estiver comigo vai para o céu, o que não estiver comigo vai para o inferno. É simples em receber Jesus Cristo. É muito simples. E no Evangelho de hoje nós queremos ver, e por muitas vezes pessoas podem dizer, mas porquê é que levas a Bíblia tanto a sério? Eu levo a Bíblia a sério porque quando eu vejo lugares a ensinar coisas que não são bíblicas, para mim é mentiras. E eu sei que muitos da nossa comunidade portuguesa própria e de muitas comunidades portuguesas, se repararem da maneira em que a gente vive comparado com as outras pessoas, por exemplo, nos Açores nós fazemos aquela festa do Espírito Santo, muitos nem sequer sabem quem é o Espírito Santo, pensam que é a coroa, mas de qualquer maneira fazem a festa do Espírito Santo, mas já aqui na América aquela coroa não tem valor. A mesma religião, mas não tem valor porque bebem muito na cultura. E é muito bom coisas da nossa cultura, mas também nós temos que saber a verdade de Deus. Quando nós vamos para Deus, a cultura não tem importância. Tem importância é o conhecimento que nós temos com Deus e a relação com Deus. Por causa disso é que nós vamos para a Bíblia. Eu quero compartilhar alguns dos ensinos bíblicos da palavra de Deus para que possam compreender. Em Eclesiastes 3:14 diz, isto é Deus falando, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Deus diz que nós não podemos tirar nada da sua palavra ou acrescentar nada na sua palavra, senão nós devemos temer diante dele em julgamento. Em Apocalipse 22:19-21 diz, e se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente, sendo e real, amém. Porque nós acreditamos na palavra de Deus e nós podemos continuar. Ora vem o Senhor Jesus. No verso 21 diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Bíblia nos ensina a rezar e as orações bíblicas vêm quase todas elas dos Salmos. Diz, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor, e o Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante que eu temerei. Estas palavras, por muitas vezes, nós quando lemos essas palavras, nós podemos pensar, pronto, eu ouvi aquelas palavras, mas eu vou continuar a viver da maneira que eu aprendi ou da maneira que eu quero viver. Isso não é se tornar cristão. Tornar-se cristão é seguir Jesus Cristo. Em dizer que és cristão, não quer dizer que és cristão. Nós, para ser cristão, nós temos que seguir Jesus Cristo. Nós temos que fazer o que Jesus disse em João 3:3, em nascer de novo. Nós temos que fazer o que Pedro disse em Atos 2:38. Nós temos que se arrepender e nós temos que ser batizados em nome do Senhor para receber o Espírito Santo. Nós temos que fazer o que Jesus disse em Marcos 16:16. Aqueles que acreditarem e forem batizados serão salvos, mas os que não acreditarem serão condenados. Essas palavras podem ser umas palavras soltas. Vocês podem pensar que isto não tem grande importância. Irmãos e irmãs em Cristo, eu te digo que isto é importante. A palavra de Deus é muito importante e quando nós rejeitamos a palavra de Deus para seguir outros caminhos, nós entramos em mar perigoso.
E é por causa disso que este ajuntamento que nós fazemos aqui, isto é uma, o que se possa dizer, um ajuntamento sem paredes. Nós convidamos todas as religiões, mesmo que não sejam cristãs. Não faz diferença. O que faz a diferença é em nós reconhecer, se nós não confiarmos em Jesus Cristo, em quem é que nós vamos confiar? Se Jesus Cristo diz que é o único caminho para o céu, em quem é que nós vamos acreditar se não é em Jesus Cristo? Por causa disso é que é muito importante nós reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele fez todos esses milagres para que a gente acreditasse nele. Isto foi escrito, foi testemunhos que nós acreditássemos nele. Imagina, envias os teus filhos ou filhas para a escola para a aula de História. E a professora vai pegar no livro da História da América e vai pôr na gaveta. E vai começar a ensinar coisas que alguns autores escreveram sobre a história. Não é história, mas uma coisa que foi escrita em mistura com a história. Mas não é a história verdadeira. A história verdadeira é o livro da história. A palavra de Deus só na Bíblia Sagrada. O único livro que nós não podemos mudar, não podemos acrescentar, não podemos diminuir, está aqui para toda a gente. Está aqui para toda a gente. E por causa disso é que é muito importante em nós reconhecer. Aquela criança que estava com os pais e com o peixe, nós podemos dizer que Jesus Cristo que usou aquela pessoa para um exemplo grande. Nós vimos e reconhecemos que Jesus convidou as pessoas do mundo piores que podia haver naquele tempo. Aquela pessoa que coletava a taxa, que ninguém gostava. Até dizem que ele roubou ou roubava muito dinheiro às pessoas. Ele escolheu pescadores, que eram pessoas pobres. Naquela altura, eram como criados do mundo. Deus escolhe as pessoas certas para pregar a verdade da sua palavra. Desde o Velho Testamento, desde o princípio até o fim. Mas nós, muitas vezes, não queremos ver os servidores de Cristo, que nós queremos escolher as coisas do mundo. Aqui nós podemos ver Filipe. Como é que nós podemos comprar esse alimento? Já sabes que Deus nunca te pede coisas que te custe na vida? Qual foi o homem rico que Jesus disse, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e depois vem e segue-me? Se a gente ver, Jesus Cristo nunca pediu coisas materiais. Ele disse, eu não sou deste mundo. Jesus Cristo nunca pediu nada e oferecer tudo. Ele oferecesse a si próprio. Qual é a razão que nós temos em não o aceitar completo? Em pensar que nós podemos escolher outros caminhos, outros ensinos, outros atalhos para chegar ao milagre. O milagre de Jesus Cristo é sinceramente tão simples que ele fez os seus milagres todos. Hoje em dia há muitas pessoas que dizem já não há milagres. Como é que havia os milagres antigamente na Bíblia e agora não há milagres? Todos os dias há milagres. Tu és um milagre. Em tu estás vivo, em estás ouvindo eu pregar, é um milagre. É um milagre. Todo o ar que respiras é dado por Deus. É um milagre de Deus. Nós tomamos isso como uma coisa normal. Uma coisa que Deus não tem nada a ver com isto. Mas Ele é o Deus da vida. Ele é que dá a vida. Todos os dias da tua vida é dado por Deus. Tudo o que tu tens na tua vida foi dado por Deus. Deus é o dono de tudo. Às vezes nós queremos escolher o que é um milagre. O milagre para muitas pessoas é se houver uma doença e Deus faça o milagre e cura aquela doença. Aí é que é um milagre. A tirar disso não é milagre.
O milagre é como nós pensamos que deve ser, mas não é o que Deus nos oferece. Deus oferece milagres para todos nós, todos os nossos dias da vida, e todos os dias da manhã eu levanto da minha cama, eu agradeço a Deus por mais uma noite e mais um novo dia. Olhar para a rua e ver a luz do dia é um milagre. Nós se levantar e visitar um doente, um enfermo, em nós se levantar e ajudar um irmão, em nós se levantar por nós próprios, é um milagre. Porque é que não há milagres como nós podemos dizer a multiplicação do pão, a transformação da água em vinho? Por tu não veres esse milagre, não quer dizer que não existem esses milagres. Mas muita gente quer ver para crer. Há quem me diz, se Deus fizesse isso, eu vou Deus à prova. E nós colocamos Deus à prova muitas vezes, e é por muitas vezes nós é que perdemos. Não é Deus. Deus é Deus. Mas nós perdemos porque Deus nos ensina. Jesus Cristo nos mostra o caminho que nós vamos seguir. Ele diz da maneira em que nós devemos viver, mas nós rejeitamos e nós só queremos o benefício de Deus. E eu quero vos dizer hoje aqui, nesta pregação, que não é assim que vai funcionar na tua vida. Deixa-me ver pessoas que têm bastante doentes, pessoas que estão em bastantes problemas, bastantes dificuldades, e nós temos a ver a desgraça que está pelo mundo fora. E é muito fácil nós dizer, a culpa é de Deus. Deus é que fez. Não, Deus pode autorizar isso porque Deus tem controle de tudo, mas quem escolheu isto foi o povo. Deus fez o mundo perfeito. O povo destruiu a obra de Deus. E nós continuamos a ver o povo a fazer a mesma coisa. E por muitas vezes podem dizer, mas não sou eu que faço isso. Todas as vezes que nós viramos as costas à palavra de Deus, aos ensinos de Deus, e nós seguimos outros ensinos, nós temos virando as costas a Deus. Não faz diferença da maneira que as queres colocar ou pôr, mas se viras as costas a Deus, estás virando as costas a Deus. E uma das coisas que as pessoas fazem, que é mais contra a palavra de Deus do que outra coisa qualquer, talvez, é quando as pessoas pensam, e eu quero que vocês recordem-se desta, que é uma chave, é uma palavra muito importante, é um ensino muito, 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 muito importante para a nossa vida. Quando nós não acreditamos que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para nós, que nós temos que fazer outra coisa, que nós temos que ir para outro alguém, que nós temos que rezar a este e aquela, nós estamos virando as costas a Deus e não há outra maneira em explicar que nós estamos virando as costas a Deus. Deus olhou para o mundo há 3 meses para trás e Deus viu que mais de 50% das pessoas que viviam no mundo estavam se perdendo, estavam saindo da igreja, estavam saindo da oração, estavam saindo e não queriam mesmo falar no nome de Deus. E Deus mostra o seu poder, por muitas vezes, por intermeio de coisas que não são confortáveis para nós. Mas quem acredita em Deus e quem segue Jesus Cristo compreende e entende que nós temos que pagar um preço para obedecer a Deus. Quando nós seguimos Jesus Cristo, nós acreditamos também que além do que acontece no mundo, não tem nada a ver com a nossa fé para Deus. Porque muitas vezes, quando isto acontece no mundo, Deus nos põe à prova. Como Deus pôs Filipe à prova aqui. Como é que vai buscar o dinheiro para comprar este alimento? Jesus já sabia o que é que ia fazer, mas ele estava pondo à prova. Jesus podia ter dito como a Maria disse. Façam tudo o que ele disser. Quando Maria disse no casamento de Caná, porque Maria acreditava, Maria sabia que Jesus que ia transformar a água em vinho. Porquê? Porque ela sabia, ela acreditava que Jesus tinha o poder. Ela sabia que Jesus que era filho de Deus. Nós se esquecemos. Nós não seguimos os ensinos de Maria. Eu estou falando da Maria verdadeira. Não é da Maria de religião. Há muita diferença da Maria de religião, dos nomes que o mundo deu a Maria. Maria, Maria. Nunca mudou de Maria. É sempre Maria. Maria foi a mãe de Jesus. E nós vamos falar um dia destes a respeito de Maria. Maria é uma mulher maravilhosa. A mulher mais valiosa que talvez vivesse no mundo. Mas aquela mulher, se não tiver no seu lugar próprio, como diz a Bíblia, se ela não tiver no seu lugar próprio, ela perde o valor. É a mesma coisa que dizer o Donald Trump não é presidente da América, o Donald Trump é presidente da China.
O Donald Trump é presidente de Portugal. O Donald Trump é presidente da França. A gente pode dizer isso, mas não muda nada. Ele continua a ser só o presidente dos Estados Unidos. Maria pode ter muitos nomes, pode ter muitos ensinos, Rainha do Céu, Rainha da Paz, esta e aquela, mas isto não troca quem Maria é. Maria, lembra-te, foi a mãe de Jesus. E Maria não é santa. Não é como Santa Isabel, Santa Rainha Santa Isabel foi escolhida pelos papas. Irmãos e irmãs, Maria foi escolhida por Deus. Há muita diferença. Quando eles dizem, Santa Maria esta, Santa Maria aquela. Não, há uma só Maria, uma só mãe de Jesus. E uma que nos ensina a ir para Jesus, disse, faz tudo o que ele disser. Já Filipe não tinha essa fé. Filipe tinha aquela pergunta, como é que... A gente não há dinheiro para isto. Não há dinheiro, não se pode fazer isto, não se pode fazer isto. Ele queria dizer a Jesus, não pode ser feito. Hoje em dia está muitas pessoas, mas muitas pessoas doentes, que dizem, Jesus, Deus não se importa, Jesus não me vai ajudar. Isto é assim, sabe porquê? Põe na sua mente que Deus não tem o poder que tem, que Jesus não é filho de Deus, que o que Jesus fez na cruz não é suficiente. Eles têm que procurar uma outra maneira. E eles prometem velas, eles prometem missas, eles prometem isto, prometem aquilo, tudo contra a palavra de Deus. Porquê é que a gente faz isso? Da maneira que nós fomos ensinados. Eu hoje estou aqui para dizer que, se quiseres saber o que é, quem é Deus, qual é a palavra de Deus, lê a tua Bíblia. Não fiques por mim, não fiques por ninguém. Senta-te no teu quarto, lê a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e se não entendes alguma coisa, diz, Senhor, deixa-me ler mais uma vez. O Espírito Santo mostra-me o que é o significado disto. Foi da melhor maneira que eu aprendi a Bíblia Sagrada. Foi além das classes que eu tive, e além dos cursos bíblicos que eu faço, e eles são todos maravilhosos, e vocês estão convidados, quando isto acabar, se quiserem vir os ensinos, estou às ordens, não há dinheiro, não há custo, podem vir de graça, mas os ensinos bíblicos valem a pena se a gente quer seguir Jesus Cristo. Há muita gente que quer seguir uma direção, tem o GPS e segue o GPS. Mais fácil, se não tiver o GPS, torna-se mais difícil. E diz-me agora, se fores no teu carro e se fores para um lugar estranho e o GPS diz, vira aqui à direita e vai 50 milhas ou 10 milhas ou 1 milha ou o que for, vais parar o teu carro e vais seguir uma bomba de gasolina, perguntar ao empregado como é que eu vou para esta direção? Não, tu vais seguir o GPS. Para Deus é a mesma coisa. Se nós não estivermos seguindo isto que é o GPS, a Bíblia Sagrada, nós temos seguindo qualquer coisa, mas pode não ser Deus. E eu estou a ver pessoas a sofrer muito com fé nos deuses enganados, nas coisas erradas. E eu quero que vocês saibam a verdade que Deus promete e Deus dá. Mas nós temos que o seguir, nós temos que o buscar de verdade. E é isso que eu penso para vós. Jesus em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos e irmãs, aprendam que Jesus que é o único, que só Jesus Cristo e mais ninguém. E vamos seguir esse Jesus. E como eu disse a semana passada, leia a sua Bíblia, sigam os exemplos da Bíblia e vejam a mudança na sua vida. E eu convido a todos vós para ler a palavra do Senhor. Se tiverem alguma pergunta, podem me chamar para mim. Nós podemos resolver alguma confusão que tenham. Mas é importante, e eu quero que vocês todos conheçam a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque eu quero que todos vós sabem que Deus não mente e Deus não muda, nunca mudou. E se nós seguimos ensinos que mudam de ano para ano, isso não é nada de Deus, isso é tudo do mundo. E é coisas que a gente deve fazer, manter as nossas tradições em muitas coisas. A nossa tradição portuguesa é linda em muitas coisas. Eu gosto de um fadinho corridinho, eu gosto de algumas anedotas, eu gosto de música para dançar, eu gosto de festas, sopas, essas coisas todas. Mas quando chega a parte do Espírito Santo, das sopas, nós devemos aprender quem é o Espírito Santo. Mas quando nós queremos seguir para Deus, quando nós queremos seguir Jesus Cristo, nós devemos conhecer a verdade de seguir Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, por causa das tuas tradições, tu nunca chegas a conhecer o poder de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo está de braços abertos e Deus está de braços abertos. Antes de eu acabar, eu quero falar numa outra coisa que não tem nada a ver com o sermão de hoje. Vocês sabem que
nós somos ANZ God's Ministry for All People. Nós temos registados internacionais e nós temos registados aqui no estado de Massachusetts. E além de nós sermos registados no estado de Massachusetts, nós somos legalmente do Ministério da Casa dos Idosos. Isso significa que nós estamos em contato sempre com o estado de Massachusetts a respeito da Casa dos Idosos, do tratamento que eles têm, e por causa disso, nas minhas visitas aos idosos, também há aqueles documentos que eu tenho que preencher para o estado de Massachusetts, que é para se as pessoas estão sendo bem tratadas, não estão sendo bem tratadas, e se há alguns de vós que têm família na Casa dos Idosos aqui em Massachusetts, e se não estão sendo bem tratados, você pode contratar comigo para esse fim. Mas hoje o que quer dizer com isso, além dessas coisas todas que nós fazemos, eu quero dizer é o seguinte. Vocês talvez tenham conhecimento que o governo, o presidente dos Estados Unidos assinou que cada pessoa que estivesse no Social Security, no retirement, que recebesse um cheque de $1.200. Vocês têm o conhecimento disso, parece. O que quer dizer é, pela lei do governo, por o que está agora escrito, as $1.200 não têm, como é que eu vou dizer, não devem ir para a casa dos idosos. Os $1.200 deve ser uma coisa fora ao pagamento que eu sei que as pessoas automaticamente o dinheiro vai para a casa dos idosos. Mas esse dinheiro é diferente do que o retirement regular. Só os estados vizinhos já assinaram, já recomendaram isso. Estão a falar agora aqui de Massachusetts para fazer a mesma coisa, que esse dinheiro venha direito para a pessoa que está na casa dos idosos e não para a casa dos idosos. Só, portanto, vocês prestem atenção a isso e também, se ainda não receberam um cheque, que sejam pessoas que encheram os income tax o ano passado, têm direito a $1.500, o casal tem direito a $2.400. Se não receberam, vocês vão receber em pouco tempo. Se não receberem em pouco tempo, vocês podem também fazer um requerimento para dentro. Mas as pessoas que estão reformadas são as últimas a receber. Só, portanto, talvez vocês ainda não receberam, se estão reformados, é mais tarde. Devem também, a mesma coisa, $1.200 cada pessoa. Mas o que eu queria falar neste assunto era para que vocês soubessem que aquelas $1.200 que não deve, a Casa dos Idosos não tem direito àquele dinheiro deve ser para a pessoa, para o seu account pessoal, para o seu banco. Só se não receberem esse dinheiro mais tarde, como eu digo, vai dar mais dias para as pessoas que estão reformadas, mas se não receberem esse dinheiro, se a Casa dos Idosos querer ficar com esse dinheiro, para a lei, eles não podem ficar com esses $1.200. Já os estados vizinhos já assinaram para isso, os governadores já reclamaram, e Massachusetts também está falando nesse assunto, que o dinheiro não vai para a Casa dos Idosos, vai para a pessoa. E o que eu queria dizer era, se tens uma pessoa na Casa dos Idosos, presta atenção que aquele dinheiro não seja perdido e vai para a Casa dos Idosos. Se tens uma pessoa na Casa dos Idosos que não seja bem tratada, vocês também podem entrar em contato comigo. Nós temos os documentos de preencher para o governo, para ter a certeza, e quase sempre eles sabem que quando eu vou lá e se as coisas não estão muito boas, eu posso fazer só uma chamada para o Estado e 2 agentes do Estado chegam lá em horas, não leva dias, em horas as pessoas chegam lá para resolver os problemas. Eu não vou à Casa dos Idosos para que eu possa cramar, mas é uma coisa que eu faço, prestar atenção às pessoas que estão lá, se têm família ou não têm família. Se a pessoa tem família, no geral, eu chamo para a família e digo, olha, foi assim, o teu pai ou a tua mãe ou a tua tia estava assim, 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 para resolver o problema. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer era de $1.200. As $1.200 deve ser para a pessoa e não para a Casa dos Idosos. E para vocês que não estão na Casa dos Idosos, nas suas casas, também têm o mesmo direito de receber $1.200 cada pessoa. Espero que já receberam, e se não receberam, vão receber. E na próxima domingo eu estarei aqui para inglês e na próxima terça-feira em português. As coisas que eu estou a ver, e penso que para a segunda semana do mês que vem eu vou começar a fazer o serviço ao vivo, mas é com as pessoas aqui no lugar. Vocês também estão convidados para vir aqui ao nosso lugar quando quiserem, mas nós não sabemos quando. Também estamos tentando em falar com certas pessoas para que faça uma pregação, ou seja, um curso bíblico às quartas-feiras à noite, às 7 horas, mas ainda não está previsto se isso vai acontecer ou não vai acontecer. Mas certas pessoas estão interessadas, já falaram comigo, e talvez nós possamos fazer isso, possamos manter isso, mas por agora ainda não está nada destinado. Quando nós acabar com este serviço ao vivo no Facebook, se nós vamos continuar na quarta-feira ou diferente, mas até lá a gente vamos ver.
mas esperamos que as coisas fiquem melhores, como estão melhores, além que aqui no Massachusetts morreu mais pessoas antes de ontem à noite do que nunca morreu, mas parece que os números das pessoas estão indo para baixo e alguns dos estados já abriram, Massachusetts também quer começar a abrir em breve, mas mais devagarinho para não ser muito rápido. E mantenham sempre a segurança, mantenham 6 pés distantes, se pode ser, e mantenham sempre nas ordens do seu governo. Porque nós temos que obedecer ao governo e não há nada mais importante que nós obedecer à palavra de Deus. Até domingo para inglês, terça-feira para português, e eu estou a ver que está a minha voz em Santa Maria, na Califórnia, na França, no Canadá, e para todos vós também de longe, muito boa noite e um grande abraço. Para as pessoas que costumam ouvir a nossa oração, não estão aqui, sabemos qual é a razão. Eu estou a ver as vossas faces aqui na minha frente, e estou-vos sentindo no meu coração. Também um abraço para todos. Irmãos e irmãs, não há nada mais importante escolha em nós seguir Jesus Cristo, mas a escolha de cada um de nós. Eu espero que façam a escolha certa e que Deus seja brilhante na tua mente e no teu coração, e para que o conforto e a paz de Deus esteja sempre convosco. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Fique bem e obrigado por me escutar. E até à próxima.